Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Senhor Jesus abençoe grandemente. Estamos aqui para mais uma aula. Vamos orar ao nosso Deus. Nessa aula nós vamos falar sobre Jacó, patriarca Jacó, muito interessante, muito importante também. É uma mensagem muito linda também do Senhor para nós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento, ó Deus. Te pedimos, ó Pai Santo, que a Tua palavra, Senhor, entre no nosso coração, caia em terra boa, dê frutos, Teu nome seja exaltado, engrandecido, glorificado em nome de Jesus. Que com humildade, Pai, possamos aprender mais da Tua palavra, viver a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Esse é o nosso objetivo. Pai, nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo, Senhor, por tudo oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Vamos ler aqui em Gênesis, no capítulo 28, versículo 10, que fala sobre a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Que lindo, que maravilhosa palavra. Vamos começar falando sobre os 5 encontros que Jacó teve com Deus, né? Então, começamos por esse, em Gênesis 28, que é a primeira vez que Deus falou com Jacó. Foi quando ele fugiu da casa, depois de ter enganado seu pai, roubado a bênção do seu irmão. Jacó adormeceu em Betel e viu anjos subindo e descendo em uma escada que chegava aos céus. Deus lhe apareceu e prometeu cuidar dele e o trazer de volta à sua terra natal. Olha, ele estava indo e Deus já prometendo que ele voltaria. Ele estava fugindo porque os problemas que deram na casa dele, né? Ele enganou o pai dele, fingindo que era Esaú. Acredito que vocês conheçam a história. Ficou com a primogenitura e então ele recebe um conselho que ele deveria fugir, que ele deveria sair, e ele fez isso. E aí a Bíblia diz que quando ele partiu, Jacó de Berseba foi-se a Harã. Quando ele chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, ele tomou uma pedra daquele lugar e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar, né? Essa pedra, ela tipifica Cristo, né? Que é Ele que nos faz descansar, né? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, quando a nossa vida é edificada no Senhor, até mesmo quando nós estamos errando, até mesmo quando nós falhamos com o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, porque Jacó aqui estava sozinho, Jacó estava fugindo da sua casa,
deixando a mãe, deixando o pai, o irmão muito bravo com ele, uma situação terrível. Aí ele chega nesse lugar, né, e deita, põe a sua cabeça numa pedra, e ali ele dorme, imagina o cansaço, e em Cristo a gente descansa, sabe? Quando a gente põe a nossa vida diante do Senhor, mesmo gente que a gente erre, mesmo que existam falhas em nós, e há dias que a gente falha, erramos, pecamos, né? E Jacó estava nesse momento terrível aqui, uma vida que precisava demais de mudança e transformação de Deus, mas a misericórdia do Senhor alcançou ele nesse momento aqui de solidão, de tristeza, de estar longe de pai, mãe, família. Ele deita e ele tem um sonho. E ele vê uma escada que vai chegando ao céu. São fora do normal, é o sobrenatural de Deus, mostrando o seu amor incondicional, mostrando que ele sabe que nós erramos, que nós falhamos, mas não fui eu que escolhi o Senhor, mas Ele me escolheu, Ele te escolheu. Mas a gente tem tanto erro, a gente tem tanta falha, tanta coisa para mudar na gente, mas Ele nos escolheu. E Ele vem trazer a Jacó nesse sonho, nessa visão, dizer para Jacó: eis que estou contigo, te guardarei por onde queres que for. Mas Senhor, como o Senhor está comigo? A minha vida tudo errada, eu menti para o meu pai, eu enganei meu irmão. E Deus, eu estou contigo, por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra. Deus já prometendo para ele: vai passar um tempo, mas você vai voltar, e eu vou pôr tudo em ordem, eu vou cumprir todas a minha boa palavra sobre a tua vida, né? E essa promessa é tão grande, tão poderosa, que o Senhor já fez a Abraão, a Isaac, agora chegando a Jacó, um homem que não era perfeito, que era cheio de erros, mas existe uma promessa do Senhor, e nada e ninguém, nem mesmo nós, podemos impedir o agir de Deus, jamais. Então o Senhor vem para ele e diz: olha, eu não vou te deixar, eu vou estar com você, aonde quer que você vá, eu estarei com você. E aí Jacó, ele começa um grande despertar com Deus. Quando ele acorda, ele diz: o Senhor estava nesse lugar. Eu acho que é um dos versículos mais tremendos assim, né? Ele diz: olha, acordado pois Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Gente, quantas vezes Deus está conosco, Deus está nos dirigindo, Deus está se manifestando na nossa vida, a gente não percebe, continuamos errando, continuamos com o coração endurecido, continuamos fazendo da nossa forma, da nossa maneira. Aí vem esse Deus tão poderoso, tão grandioso, e se manifesta dessa forma poderosa, gigante na vida de Jacó. Jacó disse: Deus estava aqui. Em todo tempo Deus estava aqui. Em todo tempo Deus estava comigo, mas eu não sabia, eu não percebia, não estava vendo. Muito tempo na vida de um ser humano, Deus se manifesta e esse ser humano ele não percebe. Muitas vezes na nossa vida, anos e anos e anos e anos, e a pessoa não percebe. E aqui nesse primeiro encontro acontecem coisas muito grandes. Ele percebe Deus, ele percebe a presença de Deus. Eu e você, nós precisamos perceber: Deus está aqui, Deus está comigo. Ah, mas eu dormi no chão, em cima de uma pedra, mas o Senhor falou tão forte com ele: eu vou estar com você, e olha, eu vou te trazer de volta para a tua terra em honra. E ele disse: Deus falou muito, tudo. O que Deus respondeu para Jacó aqui, certamente é o que estava ferindo o coração dele, né? Eu estou saindo de um jeito da minha casa que eu não queria ter saído. Eu feri minha família, eu menti, eu enganei, eu menti para as pessoas que eu mais amo, eu feri quem mais eu amo, e ele não era para ele ter saído daquele jeito. Então por isso Deus falou: você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar, porque o jeito que você saiu não era o que eu queria. Então por isso que muitas pessoas às vezes saem de um lugar e saem fora da vontade de Deus. Tem que voltar. Tem que voltar, e às vezes é expulso, às vezes é jogado. Deus: não, você tem que voltar, porque meu nome vai ser glorificado na tua vida, e você vai saber que eu sou teu Deus, e eu vou te honrar nessa terra. Versículo 18 diz: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada,
tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, a pôs por coluna, derramou azeite em cima e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Ele chamou casa de Deus ali, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele chama de casa de Deus. O primeiro encontro ele recebe conforto, o primeiro encontro ele recebe promessas do Senhor, ele escuta Deus falando com ele, né? O Espírito de Deus traz um conforto ao coração de Jacó tremendo, e ele diz no versículo 20, Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha o que estava no coração de Jacó, ele estava indo sem nada, absolutamente nada, e ele diz, eu faço esse voto, se o Senhor me der o pão, se o Senhor me der o que vestir, porque ele saiu absolutamente sem nada. E eu em paz tornar a casa do meu pai. Por que ele diz isso? Porque o coração dele estava ferido. Ele estava pensando, o que eu fiz? O que eu fiz? Fiz tudo errado. É horrível, né, gente? Quando a gente dá aquela mancada que você vê que a casa balança, que a gente prejudica as pessoas. É horrível, é horrível. Ele diz, Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor falou comigo, então eu vou fazer esse voto e certamente eu te darei o dízimo. Outra coisa que ele aprendeu com Abraão, né? Outra coisa linda que é passado para a nossa geração. Nós temos que enfrentar aí as mentiras de Satanás, ensinar a nossa geração o que é certo, fazer votos ao Senhor, viver, tentar corrigir dos nossos erros, aceitar quando Deus fala conosco. E ele disse, eu darei ao meu Deus o dízimo de tudo, se o Senhor for comigo. E quando ele faz esse voto aqui? Quando ele não tem nada, absolutamente nada, e Deus entrega tudo a esse homem. Porque ele fez promessas a Jacó, e Deus é fiel para cumprir, e Jacó disse, então eu faço esse voto. O primeiro encontro deles, do Senhor com Jacó, foi muito forte. Foi muito forte. É realmente uma reforma na vida dele. Jacó, eu já estou te prometendo tudo isso, né? E Jacó, ele ia viver anos muito difíceis, mas guardou no coração a promessa do Senhor. A ordem para voltar, né? O segundo encontro que Jacó teve com Deus. Deus realmente cuidou de Jacó, lhe dando uma família, muitas riquezas. 20 anos depois, Deus falou novamente com Jacó e o mandou voltar para casa. Labão, sogro de Jacó, se sentia ameaçado com a riqueza de Jacó. Por isso Jacó obedeceu a Deus. Gênesis 31, versículo 2 e 3, nos diz assim, viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. 20 anos depois, ei meu Deus, como é difícil esperar as promessas do Senhor, mas o que Deus fez com ele enquanto isso? Enquanto você espera a promessa, eu vou te prosperando, eu vou te honrando, meu nome vai ser glorificado através da tua vida. Então 20 anos depois, Jacó estava muito próspero, a ponto de Labão ficar com inveja dele. Ficou preocupado com a presença de Jacó, de novo inveja, né? Isaac passou por isso, Abraão nem se fala, Jacó passa por isso, e nós passamos por isso, e temos que aprender a vencer. Ele fica 20 anos para depois voltar. Não é assim, vou largar tudo, vou chutar tudo porque eu não aguento mais, é muita perseguição, é muita luta, muita prova. Mas Jacó, tudo que Jacó passou, por exemplo, quando ele trabalha para casar com a mulher que ele amava e de repente é a outra filha que Labão entrega para ele, a que ele não queria, né? A Léia que ele não queria.
E aí ele se casa e vai com a sua esposa para a tenda, e no outro dia pela manhã é que ele descobre que a mulher com que ele se deitou, com quem ele se relacionou, não era o amor da vida dele. E aí você vai lembrar o seguinte, que quando ele enganou Isaac, Isaac estava na escuridão porque estava cego, né? Quando ele enganou Isaac, ele pôs uma roupa diferente para enganar Isaac. E exatamente, ele foi enganado no escuro. No escuro ele foi enganado por essa primeira esposa. Tudo combinadinho com o pai dela. Com uma roupa de noiva que ele percebe, ela é minha noiva, ela está vestida de noiva. Ele fez isso com o pai dele. Então eu imagino o Espírito de Deus tratando com ele. Lembra que você enganou seu pai no escuro porque ele era cego? Então não foi isso que você semeou, então você vai colher isso. E teve que trabalhar por mais 7 anos. E caladinho, sabendo que Deus estava tratando com ele. Você é espertinho, Jacó? Eu sou mais que você. Você acha sábio? Eu sou mais que você. Então o Senhor nesse tempo todo foi ensinando, transformando, resgatando esse patriarca Jacó, escolhido, amado do Senhor, porque o Senhor sabe a quem ele chama, né? E aí com tudo isso Jacó prosperava, onde ele colocava a mão dava certo, a bênção vinha para ele, e isso começou a incomodar. Incomodou muito, a ponto dele olhar para o sogro e dizer: nossa, que cara feia, tá me olhando feio, não quer mais a minha presença aqui, está se incomodando com a minha presença. Você já passou por isso? É horrível, né, gente? Quando você está numa situação, vivendo o que Deus quer que você viva, e aí você percebe um olhar estranho, a pessoa com ódio, com inveja, tantos sentimentos juntos, e aí então Deus diz: agora sim você vai se preparar e vai voltar para a sua família. Mas antes de voltar para a família, o que Deus fez? Prosperou ele, deu uma família linda para ele, honrou ele muito. Agora você vai voltar. E se cumpre a palavra do Senhor. Terceiro encontro de Jacó. Gênesis 32, versículo 26. Terceiro encontro de Jacó com o Senhor. Gênesis capítulo 32, versículo 26 e 28. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Que encontro maravilhoso, que encontro tremendo de Jacó com o Senhor. E aqui ele luta com o Senhor Deus a noite toda, que o anjo do Senhor é o próprio Deus. E aí o Senhor pergunta para ele: qual é o teu nome? Outra cura que está acontecendo aqui, sabe por quê? Porque quando o pai Isaac pergunta para ele qual é o teu nome, ele mentiu. Aqui o Senhor pergunta para ele: qual é o teu nome? O Pai Todo-Poderoso vem trazendo uma cura para Jacó aqui. Me fala qual é o teu nome. E aí ele diz a verdade: Jacó. Porque a gente pode enganar o pai na terra, a gente pode enganar a mãe, a gente pode enganar amigos, a gente pode enganar pessoas, mas Deus jamais. Então Deus vem tratar com Jacó algo que ele tinha mentido lá atrás. Ele disse que ele era Esaú. E aí o Senhor vem e pergunta para ele: Jacó, com o pai Isaac você mentiu, você enganou, mas comigo não é assim. Qual é o teu nome? E aí ele diz: eu sou Jacó. E aí o Senhor disse: muito bem falaste. Você queria ser o Esaú, mas não era isso que eu tinha para você. Eu quero que você seja Israel, Israel de Deus.
Você se enganou quando você quis ser Esaú. Você pensou que o que Esaú tinha era muito maior do que o que eu tenho para você. E o que eu tenho para você, Jacó, não precisa ter mentira, não precisa passar por cima de ninguém, não precisa enganar ninguém. O que eu tenho para você eu faço e não ia precisar nada disso do que aconteceu. Era só você viver a verdade e aguardar, porque o Senhor sabe trabalhar. Não, mas não era assim. Não podia ser assim. Era o Esaú que tinha que ser. Ele era o primeiro filho. Mas se Deus fez uma promessa, se era a vontade do Senhor, Deus faz. Porque Deus é poderoso. Então, Jacó, você queria ser Esaú, mas eu não tinha isso e não tenho isso para você. Você é Israel. Agora que você me fala a verdade, que você passa uma noite inteira comigo, que você deseja que eu te abençoe, então você receba a bênção agora. E aí ele tem esse encontro magnífico e de traiçoeiro, que é o significado de Jacó, ele passa a se chamar Israel, que significa ele luta com Deus. E de manhã Jacó era um homem diferente, aleluias. Que as madrugadas mudam a gente, viu? As madrugadas são capazes de mudar a minha vida e a tua. Quando nós passamos madrugadas com o Senhor, muita coisa pode mudar. Deus pode mudar nosso nome, sim. Deus pode mudar situações, sim. Então pela manhã ele era um homem diferente. Ele ganhou coragem, foi na frente de sua família, consertou tudo com seu irmão e ficou muito feliz de o ver, porque ele estava apavorado, com muito medo, mandou a família na frente. Não, eu vou mudar o seu nome, você vai estar à frente, você vai corrigir seus erros, você vai assumir o que você fez, vai aprender a pedir perdão, a confiar no Senhor. Então isso que Deus ensina a Jacó. Algum tempo depois de voltar para casa, Deus falou outra vez com Jacó. Estava na hora de cumprir sua promessa. Gênesis 35, versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Que coisa mais linda! Que coisa mais maravilhosa. Jacó chamou sua família, mandou que todos purificassem e ele enterrou todos os ídolos que tinha e voltou para Betel. Olha, gente, que coisa mais linda. Mudança, transformação, edificação. Outra vez aqui, o que aconteceu com Abraão, o que acontece com Isaac, agora com Jacó, edificando altares. Nós sonhamos em deixar muitas coisas para quem amamos, né? Um dia nós vamos partir, eu quero deixar para os meus filhos, eu quero deixar para as pessoas que eu amo, o maior legado que a gente pode deixar para alguém que amamos é a nossa intimidade, a nossa vida com Deus, é ensinar a essas pessoas que nós precisamos ter uma vida com Deus, nós precisamos ter uma vida, uma comunhão com o nosso Deus. Nós não podemos deixar, não podemos largar, não podemos, precisamos ensinar isso aos nossos familiares, às pessoas que amamos, que o Senhor, Ele é Deus e nós precisamos estar nesse altar, adorando, engrandecendo e glorificando o nome de Jesus. O quinto encontro, quando Jacó já era muito idoso, descobriu que o seu filho José estava no Egito. Ele decidiu se mudar para lá, mas antes de ir, ele consultou a Deus. Jacó tinha passado de um homem traiçoeiro que fazia tudo o que queria para um homem que procurava fazer a vontade de Deus. Deus abençoou Jacó mais uma vez, ele disse para ir para o Egito sem medo. Gênesis 46, versículos 2 e 4. 46, versículo 2. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação.
Descerei contigo ao Egito, certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Ai, que lindo, que lindo, que lindo, que Deus vivo e poderoso. Jacó, ele temeu, ele queria saber se era a vontade de Deus, e Deus vem de novo, gente. Aquele Jacó que lá, muitos anos atrás, teve o seu primeiro sonho, agora na sua velhice continua tendo sonhos, continua tendo visões de Deus. Oh Senhor, oh Deus, que a gente não perca, mas que a gente busque cada dia mais, que possamos ouvir a voz desse Deus poderoso, possamos ter visões, sonhos. Ele quer entregar, Ele quer falar conosco, o Senhor quer se comunicar conosco, e é muito importante que o meu coração tenha esse desejo de clamar por isso, por essa intimidade. Não importa, mas antes eu era jovem, antes lá atrás, eu tinha tanta comunhão, eu ouvia a voz do Senhor. Olha aqui, gente, olha que o Senhor aqui falando com ele já na sua velhice. Na sua velhice darão frutos, aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças. Não é só lá atrás, lá atrás eu tinha mais força, eu tinha mais ânimo, somente se renda, se entregue. A gente muda, vem o cansaço, passa-se os anos, mas o teu Deus não muda. O nosso Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se lá no passado Ele falou conosco, Ele quer falar com a gente agora. Ele quer dirigir os nossos passos agora. Creia, tome posse disso. Tome posse dessa verdade, em nome de Jesus Cristo. Tome posse, viva o que esse Deus tem para você, viva o que o Senhor tem prometido para você, mas não abra mão dessa comunhão, não abra mão dessa intimidade, não abra mão dos dons que o Senhor tem te dado, porque Ele é o mesmo, Ele é fiel. Glórias a Deus. Jacó, ele tem 12 filhos. E esses filhos se tornam 12 tribos. E essas 12 tribos são considerados povo de Deus. Povo de Deus. Desses 12 filhos de Jacó, 10 desses filhos são as 10 tribos. E 2 netos, que são os filhos de José, completam as 12 tribos. E essas 12 tribos, gente, ela tem uma mensagem muito importante para nós, muito maravilhosa, porque a Bíblia a gente estuda e a gente vai aprendendo com a palavra do Senhor que Jesus está, de Gênesis a Apocalipse. Eu sempre falo isso e vou falar sempre porque é a nossa realidade. Existe uma mensagem por trás do nome de cada tribo. E nós vamos falar sobre isso agora. Depois dos encontros maravilhosos que falamos de Jacó, ele também teve essa riqueza, esse privilégio de ter esses 12 filhos, que é a nação de Israel, né? Que é o povo de Deus. Ele teve esse privilégio, ele teve essa alegria de viver isso. E aqueles que confiam no Senhor podem viver isso. Vivem. As promessas se cumprem. Deus tem plano. E os filhos de Jacó se tornam povo de Deus. Coisa mais linda. Vamos ver os nomes dos filhos de Jacó. O primeiro se chamava Ruben. E o significado é contemple um filho. Ruben, o significado desse nome é contemple um filho. Depois, Simeão. O significado do nome Simeão é ouvir. Depois, o terceiro filho, Levi, que se tornou tribo também, que significa unir, juntar. Depois, Judá, quarta tribo, quarto filho, com o nome Judá, que significa louvor. Dan, e o significado desse nome é julgar,
juiz. Dan, então, portanto, significa julgar, significa juiz. Naftalina, que é uma outra tribo, que se tornou uma outra tribo, significa lutar. Gade, tropas, sorte, fortuna. Aser, outra tribo, e o nome Aser significa bem-aventurado, felicidade. Então, Aser, bem-aventurado, felicidade. Issacar, recompensa, pagamento. Issacar, uma outra tribo, significa recompensa, pagamento. Zebulon, lar, morar. José, aumentar, dar mais, multiplicar. Manassés, esquecer. Efraim, frutificar. Então, no lugar de José, entram os seus dois filhos, no lugar de José e no lugar de Levi, dos levitas, né? Entram esses dois filhos, o Manassés, com o significado do seu nome, esquecer. Efraim, frutificar. E também Benjamim, filho da minha mão direita. Então, essas 12 tribos que representam o povo de Israel, o povo de Deus, com o significado do nome de cada filho, que nada na Bíblia, gente, é por acaso. Esse Jacó, que teve todos os encontros com o Senhor, que teve uma vida transformada pelo Senhor, que viu em visões os anjos subindo a escada, descendo, Deus falando com ele lá de cima da escada, fazendo promessas para esse Jacó, esse homem de Deus que foi tão tocado, tão transformado pelo Senhor, que passou por momentos tão difíceis e viu que não vale a pena querer enganar a Deus, querer enganar pessoas, que Deus não precisa disso para nos abençoar. Ao contrário, que quando a gente engana, quando a gente fere, quando a gente machuca, a gente vai estar dando as promessas, as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Então a vida de Jacó foi de ensinamento, né? Ele aprendeu muito com o Senhor. Cada ano de luta, longe da sua mãe, que nunca mais, que preço que ele pagou, nunca mais ele pôde ver a sua mãe. Então cada ano que ele passou, Jacó sabia que ele não estava só, que Deus estava com ele, e que ele estava sendo ensinado por Deus, que Deus estava ensinando coisas muito grandes, muito poderosas para a vida dele. E cada filho que ia nascendo, né? A esposa que não era amada, ela coloca Rúben, porque ela diz, contemple um filho. Ela pensou, ela entendeu que um filho faria com que Jacó amasse, que um filho seria muito importante. E no nome desses filhos há uma mensagem. Há uma mensagem que muito tocou meu coração, que eu sei que também o teu coração, em tudo a gente pode ver o agir de Deus, o mover de Deus, e Jesus se manifestando em todo tempo. Em todo tempo. Gente, é magnífico, é maravilhoso saber, né, do agir da Trindade, do mover da Trindade em nossas vidas, do cuidado dele, de como o Senhor tem feito obras poderosas e maravilhosas na minha e na tua vida. Então eu vou encerrar essa aula, mas antes eu quero dizer a vocês aqui essa mensagem que essas 12 tribos está passando para nós. Nos diz assim, né? Os nomes, no caso, contemple um filho, depois ouvir, unir, louvar, julgar, lutar, tropas, bem-aventurado, recompensa, morar, esquecer, frutificar e filho da mão direita. Contemple o filho, ouça-o, todos juntos, louvai aquele que julga
julga, aquele que julga, Dan, e lutar, que é Naftali, que luta, aquele que julga e peleja, lutar e pelejar, é a mesma coisa, com justiça, acompanhado com seu exército, tropas, acompanhado com seu exército de bem-aventurados, Aser, bem-aventurado, que receberam seu galardão, Aser, bem-aventurado, Issacar, recompensa, que receberam o seu galardão, recompensa, Issacar, pagamento. Com ele habitarão, Zebulon, morar, com ele habitarão, e serão justificados, e não se lembrarão das coisas passadas, Manassés, esquecer, não se lembrarão das coisas passadas, Manassés, esquecer, e serão frutíferos, e serão frutos, Efraim, frutificar, fruto do filho que esteve à direita do pai, Benjamim, filho da minha mão direita. Agora eu vou ler tudo sem falar, sem explicar, porque já expliquei. Contemple o filho, ouçam, todos juntos, louvai aquele que julga e peleja com justiça, acompanhado com seu exército de bem-aventurados, que receberam seu galardão, com ele habitarão, serão justificados, não se lembrarão das coisas passadas, serão fruto do filho que esteve à direita do Pai. Glórias a Deus. Que Jesus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Gente, até a próxima aula. Estamos encerrando praticamente o livro de Gênesis. A gente fez um resumo, né? E vamos falar sobre José na próxima aula, ok? Jesus te abençoe, fique com Deus, Jesus te ama, eu também. A paz a todos. Tchau, tchau.